Boa noite. A gente vai falar hoje sobre computação quântica, que é o tema do nosso trabalho. Eu vou fazer um breve resumo do que é computação quântica, passando desde a física quântica, do início, até os dias de hoje. A física quântica é conhecida como mecânica quântica e é a área de estudos que dedica a analisar e descrever o comportamento de sistemas físicos de dimensões reduzidas, próximos dos tamanhos de moléculas, átomos e partículas subatômicas. O que é a física quântica? A física quântica é o estudo das leis da física por probabilidade. Então, assim, é muito difícil ter uma noção exata do que a física quântica trabalha por probabilidades. Então, é difícil a gente saber o tamanho exato de um átomo, por exemplo. Então, a física quântica ela trabalha com probabilidades da própria natureza da física, né? A origem da física quântica já é um assunto que vem desde o século XX. Então, apesar de ser considerado o futuro da computação, já é um assunto que vem sendo discutido desde o século XX, né? A origem da computação quântica. Então, aí é um pouco da linha do tempo dessa física. Então, a gente pegou alguns tópicos de como surgiu, né? Desde 1982, né, com Richard Feynman, que descreveu um artigo que foi impossível de ser lido num computador normal, num computador que é os nossos computadores de hoje em dia. Então ele sugeriu, né, esse mesmo estudo ser lido em computadores quânticos para aumentar a sua velocidade, né? Passando por 1985, onde foi criado o primeiro algoritmo quântico que permitia a leitura de duas condições com uma apenas medição. Vou explicar isso um pouquinho de como que funciona na física quântica para vocês depois, que eu fiz aqui numa outra parte da introdução do nosso vídeo, né? Em 1994, Peter Shorter desenhou o primeiro programa de computador quântico, né? Em 1996, Logie Grover descobriu o segundo programa quântico, que baseava-se mais ou menos em uma procura de um nome em uma lista específica, uma coisa que parece ser simples, mas que num computador normal, para fazer essa pesquisa, poderia demorar muito tempo em pensar em uma lista de muitos nomes, um exemplo, né? E aí em 2007 a empresa D-Wave construiu uma série de computador quântico que utilizava 16 qubits, né? Vamos passar um pouco pela computação clássica, que é a computação que a gente utiliza hoje. Ela é baseada no modelo de von Neumann, como a gente já sabemos, né? Que ele compõe de uma unidade de controle, uma unidade lógica aritmética, uma memória principal e unidade de entrada e saída. Vou passar um pouco agora para o que é o desenvolvimento da nossa computação quântica, né? Então, assim, os transitores são dispositivos fundamentais para que um processador realize cálculos. Por isso, essa previsão conhecida como Lei de Moore significa que a capacidade do processamento de um computador dobraria a cada biênio, 2 anos, tá? Constantemente vemos empresas da Intel e ADM lançarem processadores cada vez mais velozes. Para isso é necessário manipular porções cada vez menores de matéria. Porém, existe um limite para isso. Quando os transitores começam a ser fabricados com apenas algumas moléculas, fica fácil reduzir ainda mais o seu tamanho e assim ampliar a capacidade de nossos aparelhos eletrônicos, né?
vou passar agora um pouco para o desenvolvimento da computação quântica, que é basicamente como o computador quântico funciona, né? O computador quântico funciona da mesma forma dos computadores convencionais, com 0 e 1, né? Que é o binário. Porém, ele pode ter uma variação entre esses componentes 0 e 1. Então ele trabalha com a probabilidade. Eu montei um esqueminha aqui no Word só para mostrar para vocês como que funciona mais ou menos esse processo, né, do computador quântico. O computador quântico, o computador tradicional, como a gente já conhece, ele trabalha com 0 e 1. Então, onde uma variável pode ser 0 ou 1, né? E ele não altera. Então, ele tem uma entrada e ele tem uma resposta. O computador quântico ele já pode ter uma variação, que é nesses quadradinhos que a gente vê aqui embaixo. Então, no quadradinho, nesse segundo quadradinho que eu estou apontando aqui com o dedo, ele pode ter uma variação no computador quântico. Ele pode tanto ser 0 quanto 1. Ele trabalha com essas duas probabilidades. Vamos supor que aqui é 0. Então, ele vai fazer um cálculo como 0 e um cálculo como 1. Né, aumentando a sua probabilidade de resposta. Por isso que ele se torna mais rápido que um computador convencional. Né? Aí também é basicamente isso, ele falando que o desenvolvimento da computação quântica, esse é só um exemplo que a gente colocou, que é a questão da luz, né, da luz elétrica. Aí também a mesma coisa, como que funciona o computador tradicional, né? Uma entrada, um fluxo de dados e uma saída. O computador quântico ele já pode ter uma variedade de entrada e saída, né? Ele trabalha com essa probabilidade.